Votos de boa tarde e sejam todos bem-vindos no programa Saúde para Todos, e no programa de hoje temos como tema principal conservação dos medicamentos em casa. Então convidamos você a não deixar de nos acompanhar. Antes, convido o seu amigo a nos seguir e também para que todos ficarmos a saber como conservar os medicamentos em casa. E para tal, temos como convidado especial o Dr. Estevão Sassoma. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Saúde para Todos. Prazer todo nosso. Obrigado. E já agora, doutor, para começarmos com o nosso programa, que é tão pertinente o tema como conservar, ou melhor, conservação dos medicamentos em casa, nós gostaríamos de saber o que é um medicamento. O doutor pode nos dar uma definição geral do que é um medicamento? Em linha geral, medicamento são substâncias químicas que produzem, que quando aplicada a um organismo vivo, espera-se que produza um efeito fisiológico, e farmacológico maléfico ou benéfico, principalmente. E doutor, está aqui a definição geral do medicamento. Então, nós gostaríamos já de saber como conservar os medicamentos, porque este é o tema e a abordagem. Então, lá os nossos amigos que estão em casa a acompanhar o nosso programa, vamos ficar a saber deste momento como conservar os medicamentos em casa. Vamos lá então, vamos tentar partir do princípio. Dizer que a conservação de medicamentos ainda é uma problemática no nosso país. E porque nós somos um país principalmente importador. E nós sabemos que a questão da conservação é que vai definir a atuação do medicamento no organismo. Ou então, as boas práticas de conservação devem ser todas cumpridas dentro das normas estabelecidas, porque a má conservação do medicamento, o que é que vai produzir? Vai produzir o não efeito farmacológico do medicamento. Vou só lhe falar de forma geral. Medicamentos é composto por substâncias químicas. E essas substâncias químicas podem ser alteradas em função do contexto. Por isso é que não se coloca medicamento na rua. Por isso é que o medicamento tem que ser conservado em determinados sítios onde não se altera a estabilidade química do mesmo. E qual é a forma correta, né, para conservarmos os medicamentos, já que ele é uma substância química? Ok. Os medicamentos, como eles estão divididos em formas farmacêuticas, de sólidas, líquidas e semissólidas, há aqueles medicamentos como os sólidos, por exemplo, os comprimidos, as cápsulas, que podem ser conservadas a uma temperatura de até 20 graus Celsius. E as nossas casas, ou as casas que apresentam esse tipo de característica, podem conservar medicamentos. Há aqueles outros medicamentos, como os líquidos, as vacinas, os xaropes, que precisam de temperaturas mais abaixo. E podemos dizer que as nossas casas não são um local adequado para conservar medicamento. Doutor, e neste mesmo ponto, é uma curiosidade. Dentro de casa, não é local próprio para conservar os medicamentos. E as nossas mamães que estão em casa a nos acompanhar, né? Estamos a ficar a saber que dentro de casa não é um local apropriado para conservar os medicamentos. Então nós gostaríamos de saber, né, se for a questão de a mãe foi comprar um medicamento na farmácia e restou, às vezes a pessoa não acaba a dose. Onde deve conservar? Em casa há um lugar específico para tal? Vamos lá, se for, por exemplo, um supositório, podemos conservar ele na geleira, não é? Se for um comprimido, se for um xarope, e em casa tiver, por exemplo, o quarto de alguém, ou um dos quartos que tenha ar-condicionado frequentemente, aí nós podemos conservar. Mas temos que ver os períodos de conservação, porque eu não vou comprar uma lata de paracetamol para conservar dentro de 3 meses. Onde eu sei que a variação de ligar o AC é talvez 2 a 3 vezes por dia, ou ainda por semana. O que é que temos que ver aqui? Quando o medicamento está muito tempo conservado em casa e não apresenta requisito de conservação, esse paracetamol conservado já não é paracetamol. Porque ele já alterou a sua estabilidade química.
E é o que nós temos a história das resistências, das reações adversas. Por quê? Porque muitas vezes consumimos um paracetamol durante 3 meses e quando temos dor de cabeça, vamos tomar aquele paracetamol, estamos com náusea, estamos com o quê? Estamos com vômito. Ou então, e há uma questão aqui que deve ser dita, a questão da alteração do medicamento não se faz de uma análise visual, é só outro perigo, é uma análise microscópica. Então, eu encontro um medicamento na rua, no sol, coisa parecida, eu encontro como um medicamento normal, está aí, está intacto. Mas se levamos aquele medicamento que está no sol ao laboratório, veremos que as propriedades químicas desse medicamento já estão totalmente alteradas. Ela deixa de ser um medicamento e acaba sendo mesmo, em muitos casos, um veneno. Então é que aconselhamos a sociedade a não comprar medicamentos na rua. Não comprar medicamento na rua. Se vai comprar medicamento, tem que terminar a dose. E se vai conservar medicamento em casa, não pode ser por um período superior a 30 dias. Porque nós temos um clima tropical, além de seco, também quente. Não é? E temos a problemática de que os nossos medicamentos vêm de outras partes do mundo, onde muitas vezes os contentores que trazem não são refrigerados. Ou então, a quebra do processo de conservação do medicamento acaba sendo desde o país que transporta até chegar na mão do consumidor. E leva muito tempo. Por isso é que muitos farmacêuticos afirmam que porque o medicamento pode ter qualidade do sítio onde sai até ao país onde entra. Aqui esse país tem condições para fazer esse medicamento? Não tem. Como é que fica? Porque nós sabemos que o princípio ativo é alterado. Muitos medicamentos que temos que dão-nos reações adversas já não são medicamentos, já não tem medicamento aí. O que temos é um medicamento totalmente alterado, que já nem é paracetamol e às vezes já nem é amoxicilina. E torna-se um veneno, conforme o diretor disse. Para Pilar, você que está em casa a nos acompanhar, este é o programa Saúde para Todos e no programa de hoje estamos a falar conservação dos medicamentos em casa. Vamos voltar à conversa depois de apelarmos então à sociedade, principalmente a não comprar medicamentos na rua. Doutor, nós queremos saber se a data de validade chegar ao fim, né? Como é que as pessoas devem prosseguir? Há uma lei que estabelece que a incineração de medicamentos é feita por entidades pré-estabelecidas, como por exemplo a Elisal e outras companhias. E como temos mesmo o problema de estar num clima tropical, seco e também quente, a data de validade determina a caducidade da ação do princípio ativo naquele medicamento. Então não se pode consumir um medicamento com prazo de validade vencido ou com prazo de validade com menos de 1 mês. Porque nós sabemos que a deteriorização do princípio ativo não acontece no dia taxativo. E temos que saber que aquela data é uma estimativa. E como somos importadores, aí o cuidado é redobrado. Se em outros países o medicamento que vai expirar, por exemplo, em junho, sai 3 meses antes do mês de junho, imagine nós que somos um país importador. É um caso sério. Há muita coisa sobre saúde, sobre medicamento que não se fala, mas é um caso sério. E estamos a falar de um medicamento, do medicamento. E porque você pode ter o melhor hospital do mundo, com a melhor tecnologia, o melhor técnico do mundo, pode ter o melhor paciente do mundo, você não tem o melhor medicamento do mundo, ou medicamento bem conservado, você não tem a cura da doença. Então é necessário criar condições para conservar o medicamento. Depois é necessário ver que a data de expiração que está ali é uma estimativa e que deve ser retirado mesmo do mercado. As pessoas não podem consumir medicamentos nem vencidos, nem em prazos de até pelo menos 1 mês vencido. Porque se eu vou para a farmácia e compro uma medicação que vai vencer daqui a 3, 5 dias ou 2 semanas, imagina que o tratamento seja de 21 dias. Como é que fica? E nós gostaríamos também de saber se a baixa temperatura ajuda na conservação dos medicamentos, doutor. Os medicamentos, em linha geral, têm temperaturas pré-estabelecidas. 24 graus, 24 até 30 graus, por exemplo, para formas farmacêuticas sólidas, né, como cápsulas, comprimidos solistíticos, comprimidos em geral. Outros, como por exemplo, preparações líquidas e semilíquidas, como por exemplo os xaropes, as soluções e as vacinas, exigem um pouco mais de cuidado.
Depois da conversa com o Dr. Estevão Sassoma, vamos a um curto intervalo. Enquanto isto, fica com um comercial. Depois da primeira parte do nosso programa, agora vamos ao exterior e ao encontro da nossa colega Inês Zimbo, que se encontra na via pública para sabermos mais sobre conservação dos medicamentos, como é que as pessoas conservam os medicamentos em casa. É contigo, Zimbo. Boa tarde, Luís. Nos encontramos aqui na via pública para uma entrevista. Temos aqui o Sr. Moreira, que vai nos falar acerca do tema que é a conservação de medicamentos. Boa tarde, Sr. Moreira. Faz a compra dos seus medicamentos? Geralmente faço nas farmácias. Farmácias? Sim, e como é que conserva os seus medicamentos em casa? Independentemente da forma como são prescritos os medicamentos, eu conservo quer nos sítios seguros, frescas, e locais de estar crianças. Se quiser comer ou na geleira ou nos armários, nos carros de pão, e muito distante das crianças. Sr. Moreira, e o que acontece quando o Sr. Moreira faz a medicação e sobreação dos medicamentos, sabendo que tem uma data limitada para o uso? Independentemente do prazo de validade, todos os medicamentos que depois das medicações que a família faz, eu os meto no lixo. Boa tarde, dona Jacinta. Boa tarde. Jacinta, eu gostaria de saber se a dona Jacinta tem o hábito de conservar os medicamentos e como conserva. Sim, exatamente. Eu tenho um hábito, esse é o meu costume já, no antigo tempo. E é bom conservar os medicamentos na geladeira para não ganhar a umidade e o calor através do sol faz mal. Então é mesmo aconselhável guardar na geladeira. Mas isso é um hábito? É um hábito, sim. É um hábito, sim. Eu tenho uma pasta, tenho medicamento, a pasta muito dentro da pasta. Então, onde é que a dona compra os medicamentos? Eu acho a farmácia, faço a consulta, quando me passam uma receita, então vou numa farmácia com Dona Manuela, o que acontece com o medicamento? Que a dona Manuela compra e sobra todo o medicamento que resta. O que a dona Manuela faz com esses medicamentos? Fica em casa, ou entrega para alguém, utilizar, ou deixa eles misturarem para eu vejo. Se dá para entregar, posso entregar mais. Não dá, eu coragem. Ok. Sr. Moreira, o que tem a dizer daquelas pessoas que não têm um método de conservação dos seus medicamentos? Eu acho que é a forma mais correta de fazermos os medicamentos que estejam nos seus devidos lugares, são na geleira, são nos armários, nos quartos de banho, ou nos WCs, e em lugares distantes de crianças. Isso é que todo mundo fizesse dessa forma. Foi mais uma entrevista na via pública. Agora devolvo o sinal para o Luís Sapalo. Depois da reportagem, doutor, voltamos à conversa. Ouviu-se então alguns depoimentos sobre conservação dos medicamentos em casa, lá com a nossa repórter Zimbo. Nós gostaríamos de saber, a outra diz-nos que conserva os medicamentos, né? Depois de consumir os medicamentos que restam, e põe ali num cantinho, sem saber o tempo, se isso pode ser prejudicial, e quando tem mais um problema sobre saúde, ainda volta a usar os mesmos medicamentos. Então nós gostaríamos de saber se essa é uma maneira certa
né? Quer dizer, a pessoa compra medicamento, não terminou a dose, depois de uma semana pega uma dor de cabeça e volta a usar aquele medicamento. Será que isso está correto, doutor? Em linha geral não está correto. Por isso é que nós temos no nosso país uma enorme escala de resistência ao tratamento. Porque se você começa uma medicação, não termina a medicação, e não termina a medicação, o medicamento fica ali, onde não sabemos, talvez numa caixinha, ou chamamos a farmacinha de casa, e fica ali o medicamento. Como é que está com esse medicamento? Qual é a temperatura de casa? Porque há aquelas casas que aquecem mesmo de verdade. E esse aquecimento altera substancialmente os componentes químicos do medicamento. E é lógico, quando você toma aquele medicamento, ela pode fazer um efeito, não é? Porque a alteração pode ser superficial ou pode ser total. Mas, num curto espaço de tempo, você volta a ter a mesma recaída. E chamar a atenção que a dor de cabeça não é uma doença, não é? É um sintoma de doença. Se tem alguma dor de cabeça, depois de tomar paracetamol, tem que ir para um consultório clínico para saber o que é que se passa de verdade. Mas é necessário vermos aqui a questão da conservação. Por isso é que eu sou ainda apologista de que mesmo as farmácias comunitárias, as farmácias dos empresários, deviam vender os medicamentos por dose unitária, onde eu compro a quantidade que eu vou usar. Isso já é recomendado pelo médico, a questão que o médico coloca na ficha. Por exemplo, se eu vou fazer uma medicação de antipalúdico, eu não preciso comprar uma lâmina de paracetamol. 5 comprimidos bastavam, ou 3, porque é evidente que no percurso do tratamento a dor de cabeça passa. Se mesmo fazer uma terapia de paludismo, a dor de cabeça não para, é porque eu não estou a tratar a doença séria. E quando o medicamento resta, o que é que eu faço? Se não tenho condições adequadas para conservar esse medicamento, eu tenho que procurar incinerar esse medicamento. De que maneira? Por isso é que muita gente pegando medicamento, colocando mesmo no saco, e quando a Elisal passar, eu devo olhar esse saco aqui, é de medicamento, e eles sabem o sítio que devem destruir aquele medicamento fora do lixo, dos resíduos comuns. Ou então, em muitas campanhas que se fazem, eu pego o medicamento que já não uso há uma semana e pego e entrego a alguém. Mas e aqui também um pouco da cultura, nós podemos já criar a cultura de que, se eu souber com 5 lâminas ou 3 lâminas de determinada medicação, tenho 3 ou 4 lâminas, eu posso pegar aquilo e entregar no posto de saúde mais próximo, que é a atitude mais correta. Nem mais. Mais correta por quê? Porque eu não vou usar aqueles medicamentos a curto prazo e tem alguém que precisa. E será que eu posso pegar aqueles medicamentos, já não uso há uma semana, pego o que restou e vou a um posto e entrego. É como se faz, por exemplo, quando temos uma gama de medicamento na farmácia para aspirar. 3 meses antes, o medicamento não está a sair, temos uma quantidade maior, vamos e damos a um posto de saúde. Por quê? Porque aí os casos são recorrentes. E aí vão usar aquela quantidade, aquele medicamento, no local certo, na hora certa. E é o que acontece. Muitas das vezes o doutor acabou de frisar num ponto muito importante, o que seria bom se a comunidade optasse neste método. Tem muitos medicamentos em casa, então para não se estragar, seria a melhor forma, né, que eu agora notei, é levar a uma farmácia e a farmácia, então, uma farmácia ou um posto de saúde. Há muita gente a padecer e a precisar de medicamentos, e em vez de nós deixarmos o medicamento se deteriorizar. Doutor, nós gostaríamos de saber, de uma maneira geral ainda mais, como devemos conservar os medicamentos, num ponto geral, para os que não têm condições de conservarem assim numa temperatura baixa, tem as geleiras em casas, mas têm os medicamentos para conservar, o que devem fazer? De um modo geral, após terminada a terapia, e porque temos aqueles medicamentos que são necessários em casa, como por exemplo um paracetamol, um diclofenaco, um ibuprofeno, vamos procurar conservar num local de casa que pelo menos areje, né? Que pelo menos areja,
e que está um pouco distante daquilo que é a temperatura normal. Podemos meter, por exemplo, dentro de um armário, não é? Dentro do armário, ou então, se for um supositório, dentro de uma geleira, e assim. Mas ainda fica mesmo aqui a reticência. Se não vai usar o medicamento, é melhor me oferecer a alguém, porque não é seguro conservar medicamento em casa, porque as nossas casas não têm condições. Eu não estou a falar, por exemplo, da casa do Talatona, do Quilamba, não estou a falar da casa, não é, daqui mesmo, Viana e de outros arredores, do meio rural mesmo, onde não tem ar-condicionado, onde a casa toda é de chapa quente, quando o sol bate, ninguém consegue ficar dentro. Se você que está em casa não consegue ficar dentro de casa, imagina o medicamento. Complicado. É muito complicado. Então, você que está em casa a nos acompanhar, saiba que este é o programa Saúde para Todos na TV online e ainda se não nos seguiu, por favor, siga-nos. Porque a cada dia nós aprendemos, conhecimento gera informação, informação gera conhecimento. Estamos também no YouTube, TV online Minha Casa do Saber, ou de igual modo também no Facebook, partilha nossas informações. E há muita gente então a querer saber como conservar os medicamentos. Então o momento é este, não fica com a matéria sozinho, partilhe para mais pessoas saberem sobre a conservação dos medicamentos em casa. Doutor, queremos uma pergunta-chave, e qual é a mensagem que deixa para os pais ou os chefes de famílias no que concerne a conservação de medicamentos em casa? Ok, vamos lá então. A saúde é um bem precioso, né? E todo chefe de família está preocupado e não abre mão em relação à saúde da sua família, não é? Mas é necessário termos em conta alguns princípios, não é? Medicamentos não são repulsados. Medicamentos são substâncias químicas que podem salvar e podem matar, né? Então, para conservar a saúde da sua família, paute sempre por aquilo que é o princípio correto, né? Vai começar uma terapia, tem alguma medicação, é hipertenso, é diabético, faz um tratamento a longo prazo, procure conservar os medicamentos de forma correta, mesmo em casa. Agora, não faça a farmacinha de casa, que é o que acontece muitas das vezes, doutor. Onde temos uma gama de medicamento. Por quê? Porque muitas vezes o medicamento que está naquela farmacinha já não tem nenhuma ação. E você vai tomando e não tem quê? E não tem nenhum efeito farmacológico. Então, cuide das vossas famílias, isso é, fazendo consultas regulares, comprando medicamento, mas compre aquilo que é necessário, quantidade necessária. Mas um agente tóxico. Você tem um agente tóxico que pode causar outros males à sua família. E um dos princípios é a resistência que nós temos no país. Nós temos muita resistência advinda de quê? Da consumo de medicamento. Porque se o medicamento sai do porto e já não está bem conservado, vai para o depósito, para a farmácia, até a tua casa, como você quer um efeito farmacológico? Isto só piora na doença, doutor. Além de piorar na doença, o que ela vai dar? Vai dar a famosa resistência. Ou então, o que é resistência em linha geral? É eu desenvolver uma resistência, se for com antibiótico, o microorganismo que me propicia a doença, já não consigo inibir a sua ação como a amoxicilina. Por quê? Porque os micro-organismos também têm células de defesa em si. E quando eu aplico aquele medicamento, é como se eu estivesse a dar uma chapada devagar a um adulto. É claro que ele não sente solução. O meu organismo não morre. Solução, eu tenho que sair de escala, buscar um antibiótico mais forte para combater esse meu organismo. Quando eu não precisava. Não precisava por quê? Porque eu só precisava tomar um medicamento que está muito bem conservado. Mesmo em farmácia. Se fores numa farmácia, onde você entra na farmácia e está tudo quente, não compra medicamento. Saia. Porque aquela farmácia não apresenta os princípios de conservação do medicamento. Então a farmácia está toda quente, a farmacêutica está a transpirar. Imagina um medicamento que está ali 24 horas do dia. Você tem que ir para uma farmácia onde você entra e você sente que aqui não, aqui há conservação do medicamento. Pelo menos o ar-condicionado funciona.
Né? E é isso. E há muitas farmácias que é mesmo quente, doutor. É quente, então não aconselhamos ninguém a comprar medicamentos nas farmácias quentes. A luz de decreto 191 de 10 de setembro, distribuição de medicamento, as farmácias têm padrões. E nós estamos num país que ainda estamos em realização, ainda encontramos muitas farmácias sem ar-condicionado. Mas os proprietários sabem que se a farmácia funcionar durante o dia sem ar-condicionado e a fiscalização passa, ela é multada. Multada por quê? Porque a farmácia tem que congelar os medicamentos. Tem que criar clima propício para a boa conservação dos medicamentos. E o ar-condicionado é uma das medidas. Então, uma farmácia tratada ajuda na conservação dos medicamentos. De fato. E então, passamos um apelo a quem compra medicamentos que o lugar certo para se comprar medicamento é numa farmácia bem tratada, né? O doutor acabou de frisar, então, farmácias que têm um clima regular, no caso, um clima tranquilo, não quente, porque quando a temperatura é alta e estraga tudo, doutor. Queremos agradecer pela presença do doutor. O tema sobre conservação de medicamentos é vasto e ainda nós teremos mais programas de saúde e até lá contamos então com o doutor. E também você que está em casa, não deixe de nos acompanhar para receber mais conteúdos sobre saúde. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Minha Casa do Saber em Angola, igualmente no Facebook TV Online Minha Casa do Saber. Obrigado, estamos juntos.